Olá, sejam todos muito bem-vindos! Se você vai fazer o exame da OAB e escolher o direito do trabalho para a sua segunda fase, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que hoje eu vou tratar do tema reclamatória trabalhista, que é uma das principais peças cobradas na segunda fase do exame de ordem. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, sou especialista no exame da OAB e ajudo você a passar na segunda fase desse exame estudando o quê? A melhor matéria do mundo, direito do trabalho. Pessoal, olha só, antes da gente entrar propriamente aí no nosso tema de hoje, né, que é a reclamatória trabalhista, que é uma das principais peças cobradas pelo exame de ordem, eu quero trazer aqui uma estatística para vocês, tá? Quais foram aí nos últimos 11 anos, tá? Eu fiz aí um levantamento de 2010 até a última prova agora, que foi o exame 32, que foi agora no mês de agosto, tá? Então nós temos aí 11 anos, mais ou menos, de exames da OAB. Quais foram as principais peças cobradas nesses exames? Então, o que a gente tem? Contestação. Veio 13 vezes, tá? Sendo que em uma delas veio uma contestação com reconvenção. Recurso ordinário, nós tivemos 10 vezes o recurso ordinário como peça prático-profissional do exame de ordem. Reclamatória trabalhista, 5 vezes, tá? E ação de consignação em pagamento, 2 vezes. Além dessas, nós tivemos uma vez o embargo de devedor ou embargo de terceiro, que foi numa prova que foi reaplicada em Porto Alegre, e tivemos uma contra-razões de recurso ordinário, que também foi uma prova, foi uma reaplicação na cidade de Porto Velho, tá? Então, tirando essas reaplicações, o que a gente pode perceber? Que eu tenho aqui 3 principais peças: reclamatória trabalhista, contestação e recurso ordinário, e tive aí por 2 vezes uma ação de consignação em pagamento, que não é um bicho de 7 cabeças, mesmo porque ela também é uma petição inicial, não é mesmo? Então, se você faz uma reclamatória trabalhista, que é uma petição inicial, dali você consegue tirar a base para fazer a ação de consignação em pagamento, tá? E aí vocês podem me questionar: prof, só caem essas peças? Eu fiz aqui um levantamento estatístico, né? E não sou eu que estou falando, mas é o que nós podemos ver, né? Que são essas aí as 3 principais peças cobradas no exame de ordem. Prof, eu preciso estudar todas as peças? É claro que você precisa, né? Porque afinal de contas você tem que estar totalmente preparado para o que vier, ok? Mas eu preciso focar em quais peças? Nessas 3, né? Porque não foge normalmente disso. Reclamatória trabalhista, petição inicial, contestação, que é a O concurso, né? A peça mais cobrada aí nos últimos tempos. E na última prova, agora no exame 32, veio uma contestação, né? Uma contestação simples, sem reconvenção nem nada. E o recurso ordinário, tá? Hoje, nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a reclamatória trabalhista, tá bom? E aí depois, em outros vídeos, nós vamos conversar também sobre as outras peças principais, a contestação e o recurso ordinário. É difícil fazer uma reclamatória trabalhista? Não é não, gente. Essa questão de ser fácil ou difícil, ela vai muito daquilo que você pratica ou deixa de praticar. A prova, ela traz o que para você? Ela te traz um enunciado. Desse enunciado, você vai entender qual é a peça que você deverá usar, né, para defender ali os interesses do seu cliente. Pode ser um reclamante ou pode ser a reclamada, tá? Dependendo da situação. E você precisa entender que toda peça prático-profissional, ela tem uma estrutura, tá? E você sabendo essa estrutura, que não é também um bicho de 7 cabeças, você faz qualquer peça que aparecer ali para você. É óbvio
que, aliado a essa estrutura, você precisa ter o conhecimento do direito material e o conhecimento do direito processual. E eu costumo dizer que nós vamos ali unindo, né, um pouquinho de cada coisa até que nós chegamos aí no auge, né? Que é quando você chega, por exemplo, ao final de um curso da segunda fase, sabendo encaixar exatamente o que você precisa encaixar no local correto, tá? Então hoje, voltando aqui ao tema da nossa aula, né, desse nosso vídeo, desse nosso bate-papo, eu quero falar com vocês sobre a reclamatória trabalhista. Bom, uma reclamatória trabalhista, ela é composta por quais tópicos, né? O que eu preciso ter na minha reclamatória trabalhista? Então eu preciso de fazer um endereçamento, tá? Que seria o primeiro tópico. Eu preciso, se for o caso, lançar aí uma preliminar de mérito, tá? Terceiro ponto da nossa estrutura, mérito. Eu preciso desenvolver os méritos da minha peça, tá? Quarto ponto da nossa estrutura, eu preciso fazer os pedidos. E quinto ponto da nossa estrutura, eu preciso fazer os requerimentos finais. Então, veja bem, já deu aí uma forma para a sua peça, para a sua reclamatória trabalhista, né? Que é o quê? Endereçamento, preliminar de mérito, mérito, pedidos e, ao final, os requerimentos finais, tá? Vamos falar primeiramente, né, nessa ordem, sobre o endereçamento, tá? Prof, o que é esse endereçamento? Bom, quando você se deparar lá com o enunciado, né, da sua prova e for uma reclamatória trabalhista, você vai entender que você vai precisar distribuir essa ação, porque é um processo que ainda não existe. Então você vai endereçar a sua petição inicial a quem? A um juiz do trabalho, né? Então, normalmente, nós fazemos ao douto juízo da tal vara do trabalho de tal lugar. Se o enunciado te diz a localidade onde o reclamante trabalhava, vai ser nessa localidade que você deverá ajuizar a sua ação. Lembram do artigo 651 da CLT, que traz a competência territorial para o ajuizamento das ações, né? E o que ele traz para a gente como regra? A ação trabalhista deverá ser ajuizada na localidade da prestação de serviços do empregado, na localidade de prestação de serviços do agora reclamante, ok? Professor, eu preciso colocar o número da vara? Não, né, gente? Claro que não, porque você estará endereçando para uma distribuição. E aí, ao ser recebida a sua petição, né, através de um sistema de sorteio, ela será encaminhada para uma das varas do trabalho daquela localidade, tá? Então, basta que você coloque lá como na primeira linha lá da sua folhinha, ao douto juízo da tracinho vara do trabalho de exemplo, Salvador, tá? E aí lembrar que esse local é o local da prestação de serviços desse reclamante, ok? Bom, existe alguma variação, né? Ou existe outra coisa que poderá aparecer no quesito endereçamento? Sim. Caso o reclamante, né, o empregado, já tenha ajuizado uma ação anterior e essa ação tenha sido arquivada, por exemplo, porque ele desistiu da ação ou porque ele não compareceu à audiência e o processo foi arquivado, tá? Ou seja, ele está ajuizando uma segunda ação ou até uma terceira ação, tá? Nesse caso, existe uma coisa chamada distribuição por dependência. Então, essa sua petição inicial, ela deverá ser endereçada ao mesmo juiz, né, que recebeu a primeira ação dele ou as duas primeiras ações dele, se for o caso, tá? Então, nessa hipótese, você poderá colocar, sim, o número da vara e a localidade, porque normalmente o enunciado ele vai relatar isso para você, tá? Como, por exemplo, João já havia ajuizado uma ação anterior, a qual foi arquivada porque ele não compareceu à audiência. Essa ação tramitou na segunda vara do trabalho de Porto Alegre, tá? Então, você lá no seu endereçamento, você copia e cola
ao douto juízo da segunda vara do trabalho de Porto Alegre, ok? É apenas isso, não tem nenhuma outra ramificação aí no que diz respeito ao endereçamento, tá bom? Segundo tópico da nossa estrutura, o que é que nós falamos no início do vídeo? Seria aí as preliminares de mérito, né? Na reclamatória trabalhista, pessoal, tranquilamente você poderá usar como preliminar de mérito apenas as hipóteses de tramitação preferencial do feito, tá? Então, se o seu cliente, ele é uma pessoa idosa, acima de 60 anos, se ele é portador de uma doença grave, se ele for uma pessoa com deficiência, ou se essa ação que você está distribuindo versar exclusivamente sobre salário, tá? Ou ainda como última hipótese, né? For um dissídio que decorre da falência do empregador, esse processo poderá tramitar de forma preferencial. E aí você, né, claro, sempre embasando, fundamentando nos artigos próprios, você poderá lançar esse pedido de tramitação preferencial do feito na sua preliminar de mérito, tá bom? Professora, só isso? Só isso. O restante você deixa para jogar tudo lá no seu mérito, tá bom? E aí a gente vai então para a terceira, né? Terceiro tópico da nossa estrutura, que seria o próprio mérito, tá? O mérito, gente, ele é a parte, eu ouso dizer que é a parte mais importante da sua peça, tá? Normalmente no seu enunciado você vai conseguir identificar vários méritos, né? Que você deverá aí enumerá-los, né? E numerá-los também para que você não perca nenhum deles e deverá falar sobre cada um desses tópicos de mérito, tá? Dessa forma, você pode destacar as estruturas, né, como por exemplo a palavra mérito com algarismos romanos, e aí para cada mérito que você falar, para cada tese de mérito que você for desenvolver, você vai numerando aí com números, né, 1, 2, 3, 4, tá? Não se esquecendo de sempre colocar um título para cada tópico de mérito ou para cada tese de mérito que você irá desenvolver. Essa questão do título, ela é muito importante porque nós precisamos entender, gente, que o examinador que vai corrigir a sua prova, ele vai corrigir não sei quantas mil provas, tá? Não tem esse número, mas são muitas, são provas subjetivas e tanto quanto você puder facilitar para ele essa correção, melhor será para você. Ou você acha que o examinador é seu amiguinho e vai tentar ficar ali procurando se você fez, se você não fez e etc, né? Então vamos facilitar para o examinador, porque ele merece que nós façamos isso, ok? Voltando aqui para a análise dos nossos méritos, né? Então, como eu disse para vocês, lá no enunciado vão existir vários méritos, tá? E aí você vai lendo o seu enunciado com calma, com atenção e vai identificando ali as teses de mérito. O que seriam essas teses de mérito? São aqueles direitos que o empregado que está ajuizando essa ação trabalhista entende que possui e ele deseja pedi-los na reclamatória que ele está ajuizando. Por exemplo, João sempre trabalhou no horário compreendido entre 20 horas e 4 horas da manhã, tá? Mas nunca recebeu o adicional noturno referente a esse período, né? O que isso dá a entender pra gente? Olha, ele trabalhava em horário noturno, mas ele não recebeu o devido adicional. Então, o que ele pretende com essa ação, além de outros pedidos? Pedir, requerer o pagamento do adicional noturno, tá bom? E assim você vai caminhando na sua leitura e vai conseguindo de forma muito clara, muito tranquila, identificar o que o seu cliente, o reclamante, deseja receber com esse processo, tá bom? É muito importante que os tópicos de mérito a serem desenvolvidos
tenham também uma estrutura, né? Tenham aí uma base para facilitar para você a elaboração desses tópicos de mérito, tá? Então eu gosto muito de uma técnica que é onde a gente divide os méritos em 3 parágrafos, tá? No primeiro parágrafo, você vai relatar o fato, tá? O que é o fato? É exatamente aquilo que o enunciado te contou. Então, aqui você não precisa nem pensar para fazer. Você vai lá no enunciado, retira de lá a informação e traz aqui para o seu primeiro parágrafo, né, do seu tópico de mérito, que é o fato, né? Nesse exemplo que eu dei do adicional noturno, tá? O reclamante sempre trabalhou no horário entre 20 horas de um dia e 4 horas do dia seguinte, sem, contudo, ter recebido nenhum adicional por isso, tá? De onde que eu tirei isso, gente? Da minha cabeça? Não. Eu fui lá no enunciado, copiei e colei, né? Eu só não copiei e colei porque eu tenho que fazer à mão, mas se eu tivesse no computador, era exatamente um copia e cola, tá bom? Prof, no fato, eu preciso copiar tudo? Não necessariamente, né? A gente precisa pensar que vocês terão 150 linhas para elaborar essa peça, tá? Se for uma peça grande, eu já te adianto que não vai dar. Então, se você consegue, de uma forma resumida, porém clara, objetiva, e desde que conste ali a informação que você precisa colocar, você não precisa copiar tudo, tá? Você pode sim fazer aí de uma forma mais objetiva, ok? Fiz o meu primeiro parágrafo, então, que é o parágrafo do fato, eu vou fundamentar, tá? E é o meu segundo parágrafo, a fundamentação. Lembra, eu preciso de 3 parágrafos pelo menos. Eu preciso de fato, fundamento e pedido, tá? Na fundamentação, vai ser, nesse parágrafo onde você vai fazer a fundamentação, é exatamente onde você vai utilizar-se da base legal que você vai encontrar lá na sua CLT, né? Então, você vai aí usar dos artigos da CLT, ou das súmulas do TST, das orientações jurisprudenciais, né? Ou ainda de alguma legislação específica, tá? Então, é aí, nesse segundo parágrafo, que você vai informar a base legal daquele pedido, tá? Só, gente, que não é só informar a base legal, não, tá? Precisa escrever ali o fundamento. Por que que o João tem direito ao adicional noturno, tá? Então, nesse segundo parágrafo, onde você fará a fundamentação, você pode iniciá-lo, por exemplo, com base no artigo 73 da CLT, né? Os empregados que trabalham no horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte têm direito a um adicional, né, de 20% sobre o valor do salário hora, né, ou sobre o valor da hora normal de trabalho, tá? O que é o caso do reclamante, uma vez que ele iniciava a prestação de serviços às 20 e terminava às 4 da manhã. Então, no horário compreendido entre 22 e 4, ele faz jus ao adicional noturno, tá? Então, é nesse parágrafo que você vai fazer essa alegação, tá bom? Fez o fato, contou o que estava acontecendo, fundamentou, disse onde está isso, qual é a previsão legal, por que que ele tem direito a isso, ok? E aí você vai pedir, que é o seu terceiro parágrafo, o parágrafo do pedido. Fato, fundamento e pedido. Faça o pedido de uma forma muito simples, né? Diante do exposto, requer a condenação da reclamada, ao pagamento do adicional noturno, né? Etc, 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 tá? Então, meus amigos, essa técnica do fato, fundamento, pedido, você vai usar em todas as teses de mérito que você fizer, tá? Primeira tese de mérito, adicional noturno, fato, fundamento, pedido. Segunda tese, adicional de insalubridade, fato, fundamento,
pedido. E quanto mais você fizer isso, quanto mais você redigir fato, fundamento, pedido, você vai entender que a prática te leva à perfeição. Perfeição entre aspas, né? Porque perfeitos nós não somos, ninguém é, mas pelo menos ela te leva à aprovação. Não é isso? O que a gente já viu até agora, né, nesse vídeo, nessa aula, né? Endereçamento, preliminar de mérito e mérito. Qual é o quarto tópico da nossa estrutura? São os pedidos, né? Na reclamatória trabalhista, você precisará abrir um tópico de pedidos, tá? Que é também um tópico muito simples, onde você vai simplesmente repetir todos os pedidos que você fez em cada uma das suas teses de mérito. Lembram que nós fizemos aqui a tese de mérito do João, do adicional noturno? Então, lá no pedido, você vai colocar, né? Por exemplo, diante do exposto requer, letra A condenação da reclamada ao pagamento do adicional noturno, né? Letra B, a condenação da reclamada ao pagamento adicional de insalubridade e assim sucessivamente. É muito importante que você faça na mesma ordem que você fez as suas teses de mérito, não porque isso é obrigatório, tá? Mas porque para que você não se esqueça de colocar todos os pedidos que você fez lá em cima nas suas teses de mérito, aqui no seu tópico de pedidos. Outra coisa muito importante, tá? Para cada pedido que você fizer, você vai colocar vírgula no valor de R cifrão. Prof, por que eu preciso colocar no valor de? Por quê? Porque, meus amigos, lá quando você estuda a questão da petição inicial, né, você vai entender que as petições iniciais que não possuem pedidos certos, determinados e com indicação de valores, né, essa ação poderá ser extinta sem resolução de mérito. Então, é preciso que você mostre para o examinador que você sabe disso, tá? E que, por isso, você está colocando os valores dos seus pedidos. Observação. É óbvio que você não precisará indicar valores concretos. Por isso, nós colocamos no valor de R cifrão, tracinho. Por que você não precisa colocar valor? Porque a prova não te exige isso, ok? Bom, fez o seu pedido, você vai fazer o quê? Os requerimentos finais, tá? E na reclamatória trabalhista, eu preciso pedir o quê? Vamos lá. Eu preciso pedir a notificação da reclamada, né, para que ela apresente a sua defesa, tá? A sua contestação, sob pena de revelia e confissão. Eu preciso pedir a produção de todos os meios de prova admitidos em direito e, por fim, eu preciso requerer a procedência de todos os pedidos, né, que o reclamante fez com a condenação da reclamada, né, ao pagamento desse valor acrescido aí de juros e correção monetária, tá bom? Fizeram os pedidos? O que são os pedidos mesmo, gente? É o NPP, notificação, prova e procedência, tá? Terminou isso, você precisa dar um valor à sua causa, porque você não está distribuindo uma ação. Então, dá-se a causa o valor de, você não vai indicar o valor, né? R, cifrão, tracinho. E vai finalizar a sua peça, tá? Na finalização, basta que você coloque lá, nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número, tá bom? Não é para colocar o seu nome, não é para inventar um número de OAB. Eu sei que você tá doido para botar a mão na sua carteira, mas você não pode fazer isso, sob pena aí de ter a sua prova como uma prova identificada e perder, então, tudo aquilo que você fez, tá? Bom, o que a gente viu, então? Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha, a gente viu que a estrutura da nossa peça, ela tem endereçamento, tá? Depois eu falei com vocês sobre preliminar de mérito, mérito, pedido, requerimento final.
valor da causa e a finalização da peça. Ficou faltando uma coisinha aí para a gente fechar essa reclamatória trabalhista, né? Que eu deixei para falar no final, porque vocês vão usar isso sempre, tá? Que é o que, gente? Que é o preâmbulo da sua peça, tá? Então, veja bem, depois que você fez o endereçamento, né? Você vai precisar identificar as partes, tá? E a identificação das partes, ela é feita através disso que eu estou chamando de preâmbulo, tá? O que seria esse preâmbulo? Vamos lá. Quem é que está ajuizando a ação? Ah, é o João? Então, eu vou colocar o nome do João lá. João da Silva, tá? Vírgula. Preciso falar mais o que sobre o João? Qualificar o João, né? E colocar o endereço dele. Normalmente, os enunciados que a banca vem trazendo ultimamente não trazem esses dados. Então, você pode colocar lá qualificação e endereços completos, né? Qualificação e endereço completos. Então, João da Silva, qualificação e endereço completos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através do seu advogado ao final assinado, né? É importante colocar entre parênteses que a procuração está anexa, tá? É importante colocar que esse advogado tem um endereço, né, onde ele poderá ser notificado se for necessário, tá? Então, coloque lá, com o escritório profissional no endereço completo, porque você não precisa informar esse endereço, né? Que será o endereço onde ele receberá as notificações e intimações, tá? E aí vem uma coisa importantíssima que você não vai poder esquecer. Com fulcro no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, ou 840 caput e parágrafo 1º da CLT. O que é isso? É o artigo que fundamenta a sua peça, a sua reclamatória trabalhista, que é o artigo 840, caput e parágrafo 1º da CLT. Isso você não pode esquecer, tá? Mas você não vai, porque você vai estar com a sua CLT na sua mão, né? A sua amiguinha, e lá vai estar tudo bem direitinho para você se lembrar, se for o caso, tá? Então vamos voltar aqui, ó. João da Silva, qualificação e endereço completos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através do seu advogado ao final assinado, procuração anexa, com endereço profissional, né? Ou melhor, com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro no artigo 840, caput e parágrafo 1º da CLT. O que ele vem fazer, gente? Ele vem propor, né? Propor o quê? Propor reclamatória trabalhista, tá? Contra quem? Contra a empresa X. Então, propor reclamatória trabalhista em face da empresa X, que também deverá ser qualificada. Então, em face da empresa X, qualificação e endereço completos, tá? Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Se você fez isso tudo, você acabou de fazer uma petição inicial, uma reclamatória trabalhista. Quer recordar para a gente poder terminar esse vídeo de hoje? Olha, endereçamento, preâmbulo, preliminar de mérito, mérito, pedidos, né? Requerimentos finais, dê o valor à causa e finalize a sua peça. Se você seguir esses 7 passos, e praticar muito, né? Porque não adianta só fazer uma vez, 2 ou 3, você tem que fazer 27, tá? Se você praticar muito, eu tenho certeza absoluta que você fará uma reclamatória trabalhista com o pé nas costas, tá bom? Porque é muito, muito, muito tranquila de fazer. Ela é trabalhosa, mas ela é tranquila de fazer, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido aí um pouquinho sobre esse tema, mas se você ainda ficou com alguma dúvida,
não fica com ela para você não, tá? Escreve aqui embaixo para mim nos comentários e eu vou ter o maior prazer em te responder e em te ajudar, tá bom? Compartilhe com seus amigos esse vídeo, não guarda essa informação só para você não, vamos disseminar isso e ajudar aí também os nossos colegas, tá? Pessoal, muito obrigada, um beijo da prof e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!